Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Live da Leão Group começando. Eu sou Renata Máximo, CMO. Estou aqui com a doutora Monique Vieira, nossa advogada especialista em direito migratório. E a gente veio fazer essa live para vocês com um pouquinho de atraso por conta de uma contingência, mas cá estamos, né, doutora Monique? O doutor Cananha está aqui com a gente hoje, mas infelizmente ele está preso num outro compromisso com o cliente. Então nós vamos fazer aqui... trazer todos os pontos que a gente ia trazer para o Dr. Kainan. Depois, se ele puder entrar, ele vem e finaliza com a gente por aqui. Sim, muito prazer estar aqui. Espero que eu esteja à altura. Estou aqui para esclarecer qualquer eventual dúvida. E vamos lá, não tenho muita intimidade, mas... Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, doutora. Não se preocupe. Pessoal, antes da gente começar, eu queria fazer um teste. Está dando todo mundo para ouvir? Está funcionando? Vocês estão conseguindo enxergar? Entrou direitinho? Estamos todos aqui? Teste ok? Tudo Maravilha, okay? Vamos Perfeito. seguir. Bom, alguns lembretes antes de a gente começar a falar da nossa live. A qualquer momento que vocês quiserem conversar com a nossa equipe, tiverem alguma questão para tratar diretamente com o nosso tipo de atendimento, digita aqui nos comentários, eu quero, que eu tenho uma equipe enorme aqui no marketing no comercial apoiando a live para atender vocês. Então, a qualquer momento, digita eu quero, que um atendente vai entrar em contato direto com vocês para falar exclusivamente sobre o caso de cada um de vocês aí. O pessoal está aqui de plantão, preparado para atendê-los. Exatamente. Então, não temam, podem comentar aqui, eu quero, que eles estão a postos. Exatamente. Queria fazer um lembrete também dos nossos canais no YouTube. Leão Group Oficial, nosso canal no YouTube, que está cada dia com mais histórias incríveis de sonhos realizados com a ajuda da Leão Group, de clientes que realizaram um sonho americano, que moram hoje nos Estados Unidos, trazendo segurança, prosperidade, deixando um legado para suas famílias, que nós temos um orgulho enorme de contar essas histórias e dividir com vocês. Então, apareçam por lá, toda semana tem um episódio novo e, enfim, acho que vocês vão gostar bastante. É muito interessante também, desculpa interromper, porque lá no canal vocês conseguem ver sobre as carreiras mais especificamente, né? Então, às vezes você acha que a sua carreira não é interessante para os Estados Unidos e você consegue ver lá a história de uma família com green card na sua profissão. Então, eu acho isso bastante inspirador também, né? Duda Monique, é sensacional esse comentário, porque a gente tem durante a nossa live aqui muitos questionamentos sobre profissões, como é que é a minha carreira lá, como é que está a aceitação da minha área de trabalho, como é que está o meu mercado. E uma coisa que tanto o Léo quanto o Guto sempre falam, né? O profissional qualificado brasileiro tem portas abertas no mundo inteiro. E nos Estados Unidos não é diferente. Né? Exatamente. Profissional qualificado, profissional que tem uma história profissional, que tem um lastro, né, de formação, ele é um profissional que está sendo buscado no mundo todo. Então, assim, é o que a gente fala, o sonho americano é real, é possível. E a Leão Group consegue traçar uma estratégia para que você consiga chegar lá com segurança jurídica, com seriedade, com firmeza. E a gente ajuda a realizar esse sonho com muita alegria. Sim, né? E não só formação, mas também experiência, né? Então, se você tem experiência na sua área, fale com a gente. A sua jornada aqui começa pela consultoria. O nosso consultor, ele vai analisar qual que é o melhor caminho para você. Então, às vezes você acha que a sua profissão não é de importância nacional e, às vezes, ela está super em alta nos Estados Unidos, né? Então, por isso que é super importante você estar em contato com especialistas, né? Muito bacana, muito bacana. Então, já que a gente estava falando de consultoria, Monique, conta pra gente um pouco como é que é essa jornada do cliente, quando ele de fato se torna cliente da Leão Group. Ou seja, a partir do momento que ele fecha com a gente já teve uma live aqui bastante grande com o Dr. João Galdão, falando especificamente sobre a consultoria, que é o primeiro passo, porque é onde o profissional da Leão vai entender qual é o perfil daquela família, o perfil daquele profissional, para traçar a melhor estratégia. E aí, a partir da consultoria, como é que funciona essa jornada? Então vamos lá, o primeiro passo aqui hoje é comentando eu quero. Então já comentem aqui para nossa equipe entrar em contato com vocês. Vocês vão agendar a consultoria e assim, pessoal, existem mais de 187 tipos de visto para os Estados Unidos. Então, por isso que é tão importante vocês terem esse auxílio, porque muitas vezes o que vocês acham que é melhor para vocês tem um caminho até mais fácil, mais rápido, mais tranquilo, então os nossos profissionais vão avaliar. Então, vocês fizeram a consultoria, o nosso profissional falou qual que é o melhor caminho para você, traçou ali o melhor caminho, e aí você fechou o contrato com a gente. Depois que você fechou o contrato, isso é muito importante de vocês saberem, vocês vão ter uma equipe sempre com vocês. Então, assim que fechou o contrato, é designado um advogado e um gerente de caso para o seu caso. Você vai ter uma reunião inicial com o seu advogado e o seu gerente de caso, e aí ele vai falar sobre as documentações específicas para o seu caso. Então, você não fica solto
pronto, você não recebe um checklist e tem que enviar. Não. Existe uma reunião onde o advogado vai explicar a linha do tempo do seu processo dentro da Leon Group, para você conseguir se situar ali dentro das etapas. E aí, o Case Manager ele vai falar sobre as documentações específicas para o seu caso, sobre o nosso sistema. Nós temos um sistema, então, como que vocês mandam os documentos para a gente? Vai falar o padrão de qualidade. Mais à frente eu vou falar um pouquinho, né, sobre RFA e tudo mais. Entra muito nessa questão de padrão de qualidade, porque muitas vezes um oficial pede novas evidências por conta de um documento que não foi bem escaneado, por exemplo. Então, todas essas orientações você vai ter ali logo de início. Então, por isso que é super importante, você sempre vai ter ali alguém te dando a mão mesmo e te mostrando o caminho. Então, a partir da reunião inicial, vai abrir ali um prazo para você enviar os documentos, mas esse prazo também não é um prazo que a gente consegue flexibilizar, porque a gente sabe que não é muito simples, né? Você conseguir toda a documentação, a gente vai estar ali te auxiliando, mas muitas vezes acaba que você precisa de um auxílio maior e a nossa equipe te auxilia nisso. Como, por exemplo, a gente tem um setor específico para ajudá-los nas cartas de recomendação. Então, você vai mandar para a gente e aí tem um setor que vai opinar falando, olha, o ideal seria nós ajustarmos dessa forma porque assim o oficial de imigração entende um pouco melhor. A gente sabe que a maioria dos profissionais brasileiros não tem costume de ter esse documento, então por isso que a gente tem esse departamento específico para te ajudar nisso. Faz parte da estratégia também, né, Monique? Sim. A gente fazer essa curadoria da documentação e entender quais documentos que ele precisa ter, precisa aportar para que aquele pleito tenha mais chance de sucesso, para que faça parte do caso dele como um todo, né? Exatamente. Eles têm esse olhar de curadoria de documentação mesmo, não é isso? Exatamente. E como a gente está sempre ali lendo decisões e RFAs e afins, a gente, de certa forma, começa a entender a mente do oficial e a gente sabe que os documentos, né, do Brasil, em sua maioria, são muito diferentes dos documentos dos Estados Unidos. E aí, por isso que nós temos uma equipe integrada, né? Porque, por exemplo, a nossa equipe de tradução, ela interna. E aí o tradutor ele vai adaptar para o melhor entendimento de um oficial considerando que é alguém americano. Então não vai ser aquela tradução ao pé da letra. Vai ser uma tradução de modo que um oficial americano entenda que documento é aquele nos padrões dos Estados Unidos. Então por isso que é interessante nós termos todo um time dentro de casa, digamos assim, né? Porque nós conseguimos ter essa melhor personalização. Eu acho que o microfone tá ruim, a gente vai ter uma ajudinha aqui. Mas conta pra gente, Monique, enquanto a gente tá arrumando esse problema técnico, eu acho muito interessante. Eu acho muito bacana aqui na Leão, quando a gente chega ali no nosso escritório do Rio de Janeiro, escritório de São Paulo, e vê aquela equipe enorme trabalhando de uma forma integrada. Conta pra gente como é que é ter todo esse time de profissionais qualificados que olham curadoria de documento, tradução, estratégia, enfim, que entende toda essa parte do processo, olhando para o cliente, para o caso do cliente de uma forma tão única e personalizada. Como é que é a integração desse time, como é que se faz a integração desse time e a passada da jornada do cliente por todos esses profissionais qualificados e altamente especializados? Então, pessoal, é essencial. Só para vocês se situarem ali na linha do tempo que eu falei, a partir do momento que o cliente termina de enviar os documentos, o processo vai para o que a gente chama de etapa de confecção. E aí, nessa etapa de confecção, é que o profissional, o advogado, ele vai dizer qual vai ser a estratégia do seu caso. Então, ele vai olhar toda a sua documentação e vai dizer qual que é a estratégia melhor. É um business plan, é um professional plan, dependendo do tipo de pleito. E ali, o profissional do seu caso, ele vai direto mandar a sua estratégia já para o business planner e eles vão conversar, né, pro profissional pesquisador. A gente teve uma live aqui com o gerente do business plan, se vocês quiserem depois assistir, ele fala com mais detalhes sobre essa etapa, eu posso falar um pouquinho também, mas o advogado ele fala diretamente com a pessoa que está elaborando ali o plano de negócios ou o plano profissional do seu caso. Então, é muito interessante porque tem essa integração da equipe, né? A tradução também com essa parte dos termos, a pessoa que vai elaborar os formulários, então está todo mundo ali em contato direto. Depois que o processo está pronto, ele ainda vai para uma banca revisora. A revisora fala diretamente com o advogado e aí dá ali uma opinião se acha que tem que mudar alguma coisa na estratégia, no business plan, na petição em si. Então, tá todo mundo junto, de fato, para que o processo ele seja mais coerente, né? Uhum. Tá, vamos fazer uma pausa aqui rápida para passar algumas perguntas que já estão chegando pra gente. Boa tarde, Maurício.
Vocês acham que quanto tempo para aprovação do I-140 até o EB2NW? Então, isso é muito relativo, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que considerar se o processo vai ter ou não um Premium Processing. O Premium Processing é uma taxa a mais que você pode pagar para a imigração, é como se fosse um Fast Pass da imigração, para que o processo seja analisado de maneira mais rápida. Só que esse Premium Processing ele só é válido para a primeira fase, para a fase de elegibilidade, não vale para a fase de admissibilidade. Para a fase de elegibilidade, né, para essa primeira fase, são 45 dias úteis com o Premium Processing. Sem o Premium Processing, o tempo de espera atualmente tem levado mais ou menos entre 12 e 14 meses. Pode ser menos, pode ser que seja mais, é um tempo médio, mas eles não têm um tempo máximo para analisar. Então, essa é a média que eles mesmos divulgam no site deles de acordo com a demanda. Joia. Muito bem. Pessoal, a qualquer momento, então, digita eu quero aqui embaixo, que o nosso time de plantão vai entrar em contato diretamente com você no direct ou no WhatsApp, ou o canal que você estiver precisando, estiver mencionando para a gente comunicar, tá? Vocês podem falar um pouco do processo de imigração através de sponsor? Meu marido recebeu um convite para trabalhar nos Estados Unidos, gostaria de saber mais informações. Então, o processo através de sponsor, precisaria de mais detalhes, né, para saber se é um visto temporário ou um visto permanente. Se for um permanente, provavelmente nós estamos falando de um EB2 comum, né, sem o NW, ou de um EB3. Esses processos, eles começam no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, ali com a Labor Certification, que é uma autorização para o empregador americano contratar um trabalhador estrangeiro. Esse processo, o tempo desse processo, ele varia muito se a empresa já tem essa autorização ou se ela ainda vai tirar essa autorização. Por quê? Se ela ainda vai tirar essa autorização, o processo precisa ser feito primeiro no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos para demonstrar que nenhum americano tem a capacidade ou tem interesse naquela vaga, justamente para proteger os empregos dos americanos, que é uma prioridade do governo. Mas se já tem essa autorização, é um processo muito mais simples e muito mais rápido, porque aí nós já começamos ali na imigração, na USCIS, já com a petição, com o protocolo do I-140. Mas aí acaba demorando mais ou menos essa mesma média de 12 a 14 meses por ser o mesmo formulário. Olha, o pessoal está falando que parece que ficou sem som total. É isso mesmo, pessoal? Voltou o som? Voltou? Jóia. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, voltando para a nossa jornada, Monique, vamos falar um pouco agora sobre a RFE. Na jornada do cliente, quando existe a possibilidade de ter uma RFE, né, na jornada do pleito. Como é que a equipe da Leão trata isso, dessa forma integrada dos especialistas? Quem é que entra, em que momento para cuidar disso? Como é que funciona? Como é que a gente cuida disso para o cliente? Então, só para o cliente ele se situar, depois que o processo é enviado para a USCIS, nós esperamos uma resposta. E aí pode ser uma aprovação direta, pode ser uma RFE ou até mesmo uma NOID. E aí vamos dar os nomes, né? O que é RFE, o que é NOID? Do nome aos bois? Explica pra gente que cada uma dessas coisas. RFE é Request for Evidence, é um pedido de novas evidências. E a NOID é uma Notice of Intent to Deny, é uma intenção de negativa. O nome assusta, né? Mas na prática elas funcionam da mesma forma. As duas normalmente são oficial querendo saber mais informações sobre o caso. E aí a diferença na realidade é o prazo de resposta. A RFE normalmente eles dão mais ou menos 90 dias para a resposta e a NOID mais ou menos uns 30 dias. Então depende muito se o oficial ele quer aquela resposta mais rápido ou se ele quer ganhar tempo. Então, no geral, funcionam da mesma forma. E aí quando você recebe uma RFE ou uma NOID, aqui no escritório nós temos equipes especializadas nesse tipo de resposta, até mesmo por ser um prazo mais curto, algo mais específico. Então, você vai para uma equipe de especialistas em responder RFE, em NOID, e aí a resposta será elaborada. Essa resposta, ela também vai para a banca revisora, tá? E aí vai ser apresentada para o cliente. Tudo que nós fazemos, o cliente tem acesso, tá? E é importante falar isso, o cliente participa de cada etapa. Então, lá atrás, quando o Business Plan ou Professional Plan vai ser feito, né, quando fala sobre a estratégia, existe uma reunião entre o advogado e o cliente para falar a estratégia do caso. Quando está pronto, vai para o cliente aprovar. A petição, depois de ser revisada, tem uma reunião com o cliente apresentando a petição.
Então, ele participa do início ao fim. A mesma coisa acontece na RFE e na NOID. Então, não existe a possibilidade de ser enviado sem que o cliente tenha tido acesso. Joia. Inclusive, tem uma pergunta aqui que está chegando, eu vou fazer porque acho que ela combina com o que você acabou de falar. Eu consigo ver o meu processo antes dele ser enviado? Sim, então, conforme eu estava falando, a gente faz uma reunião para te apresentar, porque assim, em se tratando de um processo de B2NW, por exemplo, é um processo enorme, né? Uma petição enorme. E aí, muitas vezes, mandar para o cliente que não tem aquele olhar técnico acaba sendo um pouco mais trabalhoso para ele entender mesmo, né? Então, por isso que nós fazemos essa reunião para explicar toda a estrutura, como é que os documentos foram utilizados, ele ver ali, né, o que foi feito, e depois nós podemos mandar a petição para ele dar uma analisada, e aí a gente só envia o caso depois da aprovação do cliente. Inclusive, muito curioso, a gente tem nas nossas redes sociais, Instagram e no YouTube também, um vídeo que mostra como é que é a montagem desse pleito, né? Sim. A impressão do EB2NW especificamente, a impressão de toda a documentação, a organização da pasta, a montagem da pasta. E é bacana porque a gente faz uma filmagem disso. Sim. E o cliente acompanha ao vivo a gente, passa parte por parte antes de entregar, ou seja, é de fato participação. Porque Sim. é um processo muito personalizado, muito específico. Sim, chega a ser vale até emocionante. Vale a pena vocês assistirem, é muito interessante. Chega a ser emocionante, né? Você vê toda a sua vida profissional ali montada, né? O fichário todo separado. E é muito comum os clientes falarem que, nossa, eu não sabia que eu tinha feito isso tudo. Eu não sabia que eu sou profissional nessa qualidade, assim, né? E é muito interessante isso. Eu acho que essa é o diferencial também de você ter uma equipe de especialistas, porque eles vão enxergar ali no seu caso, algo excepcional. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não fiz nada demais na minha carreira, eu não tenho o que falar. E às vezes o nada demais para você é algo excepcional nos Estados Unidos. Então, é muito interessante isso e essa é a importância de você ter uma equipe de especialistas te acompanhando, né? Eu acho que a grande diferença entre você fazer com muito suporte ou pouco suporte. Sim. É a visão de experiência, de entender como é que esse pleito precisa ser construído para ele ser mais bem, para aumentar as suas chances de sucesso. Né? Afinal de contas, 25 mil vidas transformadas. Né? A gente já teve esse olhar mais de 25 mil vezes. Então, Exato. Isso faz a diferença. E cada cliente que a gente consegue levar para o sucesso do pleito é uma vitória nossa também, né? Porque Sim. a gente também está formando profissionais cada vez mais experientes, mais próximos dos nossos clientes, né? Sim, e é muito engraçado, às vezes, quando eu faço reuniões com clientes, às vezes o cliente recebeu uma RFE, por exemplo, e o cliente está desesperado e fala, meu Deus, eu recebi uma RFE. Não, pode ficar tranquilo que isso daqui é comum. E aí eles falam, nossa, mas você fala com tanta calma, tanta tranquilidade, porque a gente está acostumado, faz parte, né? Isso aí. Então, é por isso que é muito importante ter uma equipe ali acompanhando, né? Até mesmo por uma questão de suporte emocional mesmo, né? Você vê que não é algo extraordinário, que é algo que tem solução, né? E que a gente vai saber ali como conduzir, como te direcionar com a melhor documentação para suprir aquela demanda que o oficial nos enviou. Joia. Tem uma pergunta aqui entrando, doutora Monique, que fala dos nossos canais diretos com os nossos advogados, suporte bilíngue, como é que é o contato e o canal de comunicação com os nossos profissionais ao longo do pleito. Então, como eu falei lá no início, você vai ter um advogado e um gerente de caso, né? O Case Manager. Você tem o WhatsApp direto do seu Case Manager. Então, você manda a mensagem diretamente para o WhatsApp do seu Case Manager e ele vai estar ali te dando suporte. Nós temos profissionais que falam inglês, espanhol, né? Português, né? Principalmente, mas você tem esse contato direto. Se precisar de reuniões com o advogado do caso, você pode falar com o seu case manager que ele agenda sem problema algum. Você pode mandar e-mail para o advogado do seu caso também, mas o contato direto é com o gerente do caso, porque ele é justamente a ponte entre os setores da empresa, né? O advogado ele acaba ficando mais na parte técnica, mais na parte operacional, justamente por uma questão de agilizar as coisas e mais tecnicidade, mais personalização, mas você tem o contato direto do seu case ali no WhatsApp, eu acho que facilita bastante. E vocês têm esse suporte de início ao fim.
É importante falar isso, né? Porque muitas pessoas acham que o suporte é só até a aprovação dos 140, mas não, né? O suporte é até a emissão do Green Card. Então, vocês vão ter ali o nosso suporte na etapa de admissibilidade. Ah, Monique, eu não sei como e onde fazer os exames médicos, por exemplo, da segunda fase, a gente te ajuda. A gente faz treinamento para entrevista, por exemplo, né? Uma coisa que deixa todo mundo muito tenso. Então, a gente está ali do início ao fim com vocês. E isso é total diferencial. E mesmo depois que esse Green Card é entregue, né, que a família se muda para os Estados Unidos, a Leon também tem a nossa central de benefícios, que acaba ajudando a estabilizar através de parceiros, a estabilizar essa família nos Estados Unidos. Sim, não é isso? com Comenta certeza. um pouco pra gente sobre isso. Eu acho que a central de benefícios é essencial, porque você está mudando de país, é outra cultura, você não conhece, e aí como que você vai saber qual que é a melhor escola para matricular o seu filho, por exemplo? O melhor bairro para você morar, seguro-saúde, como que funciona, e nós temos profissionais para te auxiliar nisso. Então, é de fato ali, início ao fim, e te ajudando se estabelecer em outro país, né? Não é simplesmente, toma aqui tal documento, pode ir. Não, nós temos toda uma rede de suporte mesmo, até para você melhorar o idioma, se for necessário, né? Revalidar diploma, abertura de conta em banco também, porque é tudo muito diferente, né? Então, a nossa intenção é justamente fazer com que essa transição seja o mais tranquila possível. E a central de benefícios é algo que todos os nossos clientes eles têm acesso. Então, é um benefício de fato para vocês. Exatamente. A gente está com um problema no som, Monique, hoje. E aí parece que na hora que você estava falando sobre o processo com o sponsor, algumas pessoas não conseguiram ouvir. Você pode repetir para a gente, por favor? Claro, sem dúvida. Como é que funciona esse processo com o sponsor? Então, o processo com o sponsor, eu vou assumir que nós estamos falando de um caso de residência permanente, né? Não algo temporário. Esses processos, eles se iniciam no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Para eu dar um direcionamento melhor, eu precisaria saber se essa empresa ela já tem a vaga aprovada pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, ou seja, já foi feito um processo no qual eles constataram que nenhum americano tinha interesse ou se enquadrava naquela vaga e aí deram uma autorização para contratar um estrangeiro, ou se esse processo ele ainda vai precisar ser feito. Porque qual que é a diferença? A diferença é que se ainda precisar fazer esse processo, leva um pouco mais de tempo, né? É um processo tanto quanto demorado. Dentro do Departamento de Trabalho, esse processo leva mais ou menos uns 3 anos, então não é um processo muito rápido. E aí, depois da aprovação dessa Labor Certification, também conhecida como PERM, tá, pessoal? Que é a autorização para contratar, o processo vai para a USCIS, vai para a imigração. Então, ainda tem mais esse tempo na USCIS para que o processo seja aprovado. Então, tudo vai depender se já tem a aprovação da vaga ou não. Se já tiver a aprovação da vaga, melhor, é bem mais rápido. Se ainda não tiver que tirar, é possível tirar, só que demora um pouquinho mais. Então, só para fazer um paralelo, esses casos normalmente são os casos de EB2 comum e EB3. Por que surgiu o EB2NW? O NW, ele é de National Interest Waiver. O profissional, ele é de tanto interesse do país que não vale a pena para os Estados Unidos fazer com que ele perca aí 3 anos passando por um processo de certificação laboral e ainda ficar vinculado a uma empresa, do que simplesmente aprovar um processo para ele poder empreender no país e ter retorno muito mais rápido. Então, basicamente, a intenção do NW foi essa. Não vale a pena você segurar um profissional por todo esse tempo, podendo já inserir ele no mercado de trabalho. A diferença, então, para ficar claro, do NW, o EB2NW, é que você não precisa de uma oferta de emprego prévia para ter o seu green card aprovado, o seu visto aprovado. Os outros não, você precisa ter um vínculo de emprego lá na época do pleito. Exatamente. Né? O waiver, o perdão, é justamente o perdão de não ter essa certificação laboral, de não ter essa oferta de trabalho. Joia. Muito bem. E aí, algumas pessoas estão perguntando aqui sobre a negativa maior nos últimos meses, né? Se isso pode ser um sinal de preocupação, por que isso vem acontecendo, por que tem acontecido essa negativa maior nos últimos meses?
Então, isso é bastante relativo, assim, a imigração, ela não dá dados oficiais, né, mas considerando que um pleito de AB2NW leva entre 12 e 14 meses para ser aprovado, a gente entende que os processos que estão sendo negados agora são processos pré-governo Trump. E aí, a gente está falando de um processo de interesse nacional. O interesse do governo Biden não necessariamente era o mesmo que o governo Trump em algumas áreas. Então, muito pode ser por conta dessa diferença de objetivos e de prioridade do governo mesmo. Interessante, interessante. Alguma atualização do USCIS que a gente tenha para passar para os nossos clientes hoje? Não, a única atualização que teve foi, no início desse ano, eles deram uma diretriz nova, né, de áreas prioritárias para um processo de AB2NW, mas vai muito ali na mesma linha do que já se seguia, né, profissionais que contribuam com infraestrutura, saúde, tecnologia, principalmente qualificação de mão de obra. Então, se você, muitas coisas que as pessoas às vezes não levam em consideração, mas se você teve algum cargo que você precisava treinar funcionários, qualificar pessoas, isso é de extremo interesse para os Estados Unidos e a gente sempre tenta trazer isso no Business Plan, que vai ter ali um quê de treinamento, de fornecer treinamento, isso é prioridade para os Estados Unidos, que vocês possam qualificar pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, existem pesquisas que dizem que os imigrantes, eles têm 80%, são 80% mais suscetíveis a empreender no país do que os americanos. Então, eles querem não só pessoas para criarem empresas, mas que também possam trazer o conhecimento de outros países para qualificar pessoas. Interessante, isso é bem bacana. Deixa eu fazer uma... pessoal, estamos só lembrando, a qualquer momento digitar eu quero aqui embaixo, que a nossa equipe está aqui a postos para retornar no direct para vocês, tá? Lembrando também no nosso canal do YouTube, com episódios incríveis sobre sonhos realizados, sonho americano sendo realizado na mais perfeita alegria, né? Digamos assim, nossa realização junto. Vamos lá. Eu queria falar uma coisa com você, Monique. Qual é a diferença de você ter uma consultoria que oferece todos os serviços de uma forma conjugada versus você fazer isso de uma forma separada com fornecedores diferentes? Quais são os riscos e benefícios dos formatos? Então, você ter tudo ali unido, né, tudo de uma maneira multidisciplinar, digamos assim, é interessante porque fica tudo muito, eu falo que o processo fica mais amarrado, né? Então, muitas vezes, o advogado, ele tá fazendo a petição e ele fala, poxa, eu acho que isso aqui vai ser interessante, ele consegue voltar lá no Business Planner e falar, poxa, será que você não consegue incluir isso aqui? Eu acho que vai ficar mais interessante para o processo. Ou então, um outro profissional que fez, por exemplo, a tradução, fala, vamos mudar para esse termo porque eu acho que vai ficar mais interessante. Além disso, gente, é um processo extremamente trabalhoso, é um processo enorme, né? Vocês já viram vídeos aqui, né, do processo montado. Muitos processos, eles ficam até mesmo com 2 volumes, ou seja, 2 fichários daqueles enormes. Então, imagina você ter que fazer essa montagem. A montagem, ela é feita de maneira estratégica também, tá? Para o oficial, ele conseguir analisar aquilo de maneira mais clara e objetiva. Um oficial de imigração, ele analisa centenas de processos, centenas de milhares de processos. Então, a gente tenta deixar da maneira mais objetiva possível para que ele possa analisar. Então, até mesmo a montagem faz diferença. Então, essa é a vantagem, né, de não só você não ter esse trabalho, você imagina você ter que imprimir aí mais de 1000 documentos e ter que montar no fichário, ir até o correio, mandar para a imigração. Você ter alguém fazendo isso para você faz total diferença. E em falar em até o correio, até a imigração, tem uma pergunta aqui curiosa, né? Nós temos escritórios em 5 países do mundo, né? 5 escritórios espalhados pelo mundo. Aí a pergunta é, como é que essas pessoas trabalham juntas? Todo mundo trabalha junto para os pleitos? Como é que é a integração dessas equipes multidisciplinares e geograficamente distribuídas também? Então, depende, né? A nossa maior estrutura no Brasil é no Rio de Janeiro, até porque as entrevistas para os processos imigratórios no Brasil são feitas no Consulado do Rio de Janeiro. Então, a gente até recebe o cliente aqui, né, quando ele vai fazer a entrevista, mas a equipe, ela tá sempre em contato, né, por meio do... Nós temos o Slack, nós temos Salesforce, Google Meet, tudo isso, mas a gente
é parte do nosso padrão ter essa troca com os profissionais. E aí nós separamos também por etapas, né? Por exemplo, a parte de montagem, ela é feita toda em Washington por uma questão de logística. O seu processo ele chega mais rápido na imigração, né? Então, tudo isso é separado de forma estratégica mesmo. Bacana, doutora Monique. Eu queria falar uma coisa assim, a gente está nesse mercado há 15 anos, né? Há 15 anos que a gente vem realizando esse trabalho, aperfeiçoando o nosso trabalho, profissionalizando a nossa equipe, crescendo, integrando cada vez mais serviços de alto padrão, de alta qualidade, de excelência. Como é que o cliente que chega para a gente, quando ele está nessa jornada, o quão perceptível para ele é essa quantidade de expertise que a gente coloca no processo dele? Como é que o cliente reage a isso? Como é que ele lida com isso ao longo do tempo? Ele percebe o quanto ele está comprando um produto de valor, de fato sendo diferenciado, de fato tendo um aporte ali estratégico de expertise? Como é que é o cliente lidando com isso? Como é que a gente mostra isso para o cliente ao longo do tempo, nessa jornada? Sem sombra de dúvidas, porque como se trata de um pleito 100% personalizado, isso é visto em cada etapa, né? É um profissional falando ali diretamente com ele por meio de reuniões sobre o caso e a documentação dele. É um business plan baseado na carreira dele. Tudo isso é muito focado para a experiência dele, né? E aí nós vemos muito isso, nós temos muitos clientes que vêm de outros escritórios, né, que não tiveram uma experiência boa com outro escritório, e eles falam bastante a respeito disso, né, dessa diferença, dessa tratativa, de falar diretamente com o advogado, de saber quem é que está trabalhando no seu caso, né, eu sei os nomes dos meus clientes, dos filhos dos meus clientes, então isso faz bastante diferença. Eles ficam com a gente há algum tempo, né? A gente vai se tornando parte daquela família, da construção Sim. daquela família, né? Não, e assim, é importante também que não é só mais um caso pra gente, né? A gente vibra com vocês, porque eu queria muito que eles vissem a energia que tem verdade. Aqui no escritório quando chega uma aprovação. Eu coloco o tracking number, né, o número do processo ali no meu celular pessoal. Às vezes eu recebo fim de semana em casa, meu Deus, o cliente foi aprovado, eu já fico super ansiosa que eu quero dar a notícia. Uma festa, a gente podia filmar isso para mostrar, eu acho né? super a gente interessante. Vibrando super aqui com as aprovações. Muito bem. Doutora Monique, a gente está caminhando aqui para o final da nossa live. Pessoal, pode digitar eu quero, a equipe está aqui disponível para entrar em contato com vocês ainda nesse tempinho final. E eu queria saber assim, o que você quer falar para os nossos clientes, o que o nosso cliente, qual é a sua mensagem final, qual é o seu recado, qual é a sua recomendação? Gente, cuidado com os conteúdos que vocês consomem, né? Na internet existem diversas pessoas falando diversas coisas das quais elas não têm propriedade para falar, né? Por exemplo, eu achei engraçado esses dias que eu vi, o EB2NW vai acabar. Não, gente, não vai acabar. Os Estados Unidos, eles precisam de profissionais qualificados e o próprio presidente Trump falou, né, da necessidade e da prioridade, né? Então, assim, sigam os canais oficiais, né? Como ela falou, nós temos aqui os nossos canais oficiais, nós estamos sempre postando conteúdo. Na dúvida, procure o seu case manager, mas não se assustem e, assim, a hora de começar é sempre o quanto antes. Às vezes você fica, mas o processo demora tanto, mas se você tivesse começado 2 anos atrás, talvez agora você já tivesse aprovado. Então, assim, fala com a gente, entra em contato, comenta que eu quero, nossa equipe vai entrar em contato com vocês, vai explicar ali, agendar a consultoria e você vai poder falar sobre a sua carreira e o profissional vai te direcionar para o melhor lugar, né? Mas não se assustem com o que vocês veem na internet, procurem sempre fontes oficiais, falem com a gente e não desistam. É possível, continua sendo possível e vai continuar sendo possível. O sonho americano é real e é possível. Sim, com certeza. E em falar em fontes fidedignas de informação, todas as lives que a gente grava, elas ficam disponíveis no YouTube. Então essa aqui, por exemplo, que a gente está com problema de som ao vivo, ela vai estar com som 100% rodando no YouTube daqui a algumas poucas horas. Vocês conseguem ver o recap de qualquer live que a gente já tenha feito aqui na Leão ao longo do tempo. E elas, justamente, o nosso objetivo aqui é trazer uma informação de segurança, confiável, crível. Então, de novo, né? Convite para vocês visitarem o nosso canal no YouTube, Leão Grupo Oficial. E essa live daqui a pouco ela vai estar disponível para vocês assistirem com a qualidade de som melhor, tá? Mais alguma pergunta entrando? Acho que não, acho que a gente pode encerrar por aqui. Aqui aqui entrou. Só que vai
vou estudar nos Estados Unidos, mas gostaria de trabalhar temporariamente. É possível? Cuidado, depende do que você vai estudar e da modalidade de trabalho. Estudantes dos Estados Unidos, eles podem trabalhar na modalidade CPT e OPT. E aí isso vai depender do que você vai estudar. Então você precisa entrar em contato com a instituição, depende do que você vai estudar também, para saber se você consegue ali tirar o seu CPT ou o seu OPT para trabalhar temporariamente nos Estados Unidos. Joia. Então, acho que é isso. É isso. Né? Um último lembrete também. A Leon Group, ela também tem agora na nossa jornada os vistos temporários, vistos de estudante, vistos de turismo. Então, se você está se preparando para ir à Copa do Mundo, a hora é agora. Sim. E a Leon Group também pode ajudar. Então, digita eu quero, que os nossos especialistas vão entrar em contato com você. Se você está se preparando para estudar nos Estados Unidos, para passar férias nos Estados Unidos, a Leon Group também pode te ajudar. E é a mesma coisa, tá, pessoal? Vistos de turismo estão sendo mais negados. Não, a gente tem casos aqui que o oficial não pede nem documento nenhum, só olha lá, confere o que foi colocado no formulário. Muitas negativas de vistos de turismo são por preenchimento errado de formulário. Então, também, essa é a oportunidade de vocês de terem um visto aprovado mais rápido, né? Porque você fala, é só preencher um formulário sobre a minha vida é fácil. Não, cuidado. É aquela história da experiência, né? A gente já fez tantas vezes isso que consegue ir nos caminhos certos apontando. Eu acho que essa questão da consultoria para os vistos de turismo, para os vistos de negócios temporários, eu acho que é interessante por isso. Eu acho que o preenchimento do formulário é algo que parece ser simples, mas pode prejudicar o seu pleito, pode prejudicar a sua solicitação. E uma outra coisa que é muito bacana também é o treinamento e simulação para as entrevistas. Sim. Né? Querendo ou não, é a parte que deixa as pessoas mais nervosas, mais preocupadas, porque elas vão ter que entrar sozinhas, às vezes não sabem se é inglês, se é em português. E aqui na Leon a gente consegue acalmar, porque a gente treina, a gente dá dicas, a gente orienta e inclusive faz simulações. Então, são pequenos detalhes que fazem com que você faça essa solicitação de visto de uma forma mais sofisticada e, portanto, com maiores chances de sucesso. Sim, né? Tudo um depende e essa é a importância da personalização. Às vezes, o seu amigo fez e deu certo, mas o histórico dele é diferente do seu. Então, você precisa de um profissional tendo um olhar ali mais clínico para o seu caso e preenchendo de maneira personalizada. Isso aí. Doutora Monique, muito obrigada. Obrigada a você. Por estar aqui com a gente hoje. Pessoal, obrigada. Desculpa aí a questão do som. A gente está com um problema de infraestrutura aqui no prédio, não é nosso. Mas já essa live vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Leon Group Oficial, com um som bacana para vocês. Essa e todas as outras. E a gente continua aqui esperando o contato de vocês para fazer um contato pessoal e atender vocês da melhor forma possível. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.